Olá, galera. Meu nome é Marvin Cerqueira Dias e hoje vamos falar sobre a teoria do crime. Aqui vamos aprender de uma vez por todas o que é a teoria do crime, certo? Estou aqui diminuindo minha imagem, vou abrir aqui, certo? Aí eu fiz isso aqui para a gente tentar entender da melhor forma possível. Claro, isso aqui você vai entender a ideia, o que é, mas dentro disso aqui existem milhões de teorias, milhões de doutrinas, que aí no curso, que em breve estarei disponibilizando, vai estar tudo bonitinho. Mas aqui é uma aula para você aprender. Você vai aprender o que é a teoria do crime. E aí, primeiramente, a gente tem que se perguntar: o que é crime? Aí Aí, tendo a base teórica e doutrinária, você tem crime por um conceito formal, crime por um conceito material, crime num conceito analítico. Entendeu? Aí você tem várias coisas, mas aqui eu vou tentar ser direto e objetivo. Então eu trouxe o que? O que aqui, ó? O que é crime? Pelo critério legal, ou seja, o critério que o legislador quis que fosse. Ou seja, o legislador disse, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução, aqui ó, ao Código Penal, considera-se crime a infração penal a que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Ou seja, aqui o legislador ele tem uma ideia de que o que vai definir o crime é a sanção aplicada. Porque, por exemplo, se você pegar a contravenção penal, por exemplo, as sanções são diferentes. Na contravenção penal, você não vai ter a pena de reclusão nem de detenção. Você vai ter o quê? Prisão simples e ou multa. Ou seja, isso definiria, por exemplo, na visão legislativa, o que seria uma contravenção penal, certo? Agora, o que realmente assim cai nos concursos mesmo, beber uma água, seria o critério analítico. Isso aqui realmente é o mais importante. E para o critério analítico, veja só, o crime é o fato típico, ilícito e culpável. São esses três elementos, essa triade aqui. E aí, sobre o fato típico, você tem muita coisa para falar aqui. Sobre a ilicitude, tem muita coisa para falar aqui. Sobre a culpabilidade, aqui, ó, quer dizer, questão da culpabilidade, tem muita coisa para falar. Só que aí não vou falar de tudo, porque seria uma coisa muito maçante. Né? E às vezes não é nem necessário você saber tanto sobre isso, dependendo do que você quer. Né? Por exemplo, uma carreira de delegado, você tem que ir além. Para uma carreira policial, não precisa disso tudo. Vamos lá. Fato típico. O que diabos é um fato típico? Posso dizer para você que um fato típico é basicamente o que o legislador disse que é um crime, certo? Então tá lá, matar alguém, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Isso mostra a tipicidade da conduta, certo? Veja só, o que seria uma conduta? Eu botei aqui primeiramente. O que seria uma conduta? Conduta, veja só. Vamos responder aqui. Ó. A conduta é todo ato humano, presta atenção, voluntário, psiquicamente falando, dirigida a uma
finalidade. É isso aqui. Então, o que é a conduta? A conduta é isso aqui. É o ato humano voluntário que, de forma psíquica, o agente quer aquela finalidade, certo? Voltando aqui. Aí você vai ter que ação ou omissão dentro do fato típico, você vai ter o dolo ou culpa, você vai ter a questão do erro de tipo, vai ter a questão do resultado naturalístico, do resultado jurídico, do nexo causal, que vai incluir as concausas. Assim como você também vai ter as questões da tipicidade formal e da tipicidade material. A tipicidade formal é o que está escrito, na lei, né? A tipicidade material é a realidade do que está escrito em consonância com a realidade e o que está escrito. Se realmente aquele fato típico ele é materialmente plausível. Por exemplo, aqui dentro da tipicidade material, eu posso dar um exemplo da adequação social. Por exemplo, vamos lá, adequação social. A adequação social, ela pode excluir uma tipicidade material. Por exemplo, jogo do bicho é uma coisa ilegal, mas você não vê a polícia, acontece, mas você não vê a polícia batendo lá nas casas de jogos, certo? Porque a sociedade aceita. Uma casa de prostituição. Você não vê a polícia batendo nas casas de prostituição, bem raro, entendeu? Às vezes o próprio policial vai e frequenta, caralho. Ou seja, a sociedade aceita esse tipo de coisa. Aceita. Então, apesar de ser uma conduta tipicamente formal, está escrito na lei que é um crime, ela não se materializa na sociedade porque a sociedade aceita aquela conduta, certo? E às vezes, por preguiça legislativa, não descriminalizou, de fato, para tirar a tipicidade formal, certo? Por exemplo, pense num jogo de futebol. Aí aquele zagueiro chega e bate no cara com um carrinho. Você tem um fato típico, uma lesão corporal leve, por exemplo. Por exemplo, o Neymar não foi nem grave quando o cara bateu nas costas dele. Não foi nem leve, quero dizer. Foi até uma coisa mais grave ali. Mas vamos supor, uma lesão corporal leve dentro de um jogo de futebol. Você tem um fato típico. Você tem você tem uma presunção de ilicitude e talvez o cara deu o carrinho propositalmente. Às vezes o jogador quis até machucar o cara. Só que, pela adequação social, a gente aceita que essa conduta, mesmo no conceito analítico de crime ser um crime formalmente, a gente aceita que, porra, é do esporte. Sei lá, futebol é um esporte de contato, entendeu? E muitas vezes, volto a repetir, o zagueiro, ele literalmente vai, mete-lhe a porrada num carrinho no atacante, porque ele quis, porra. Mas não é. Mas é tipicamente formal, mas não é tipicamente material. Certo? Você também tem aqui, ó, para exclusão da tipicidade material, veja só. O princípio da insignificância ou da bagatela. Ou seja, é uma conduta típica formalmente, mas que a sociedade... não é que a sociedade, mas... Só que a questão do bem jurídico tutelado aqui no princípio da insignificância, o ato voluntário, a conduta desse agente, não é tão grave. Então você exclui a materialidade disso. Né? Você exclui a materialidade disso.
Agora, a gente vai chegar aqui, ó, na ilicitude. Aqui, ó, fato, já falamos aqui do fato típico. Agora vamos falar do que é o ilícito. Todo fato típico, pelo princípio da incendiariedade, todo fato típico presume-se ilícito. E aí, cara, cabe a quem? Cabe a defesa falar, não, cara, olha só. O fato, esse fato típico aqui, cara, não vai ser crime isso aqui, ó, porque tem a legítima defesa. Então, isso aqui é uma causa de quê? É uma causa de exclusão de ilicitude. Olha, o cara fez isso aí, cara, mas ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele. Então, a gente vai excluir o crime por uma questão de exclusão de ilicitude. Ele fez isso daí, mas ele estava num estado de necessidade. Então, vamos excluir a ilicitude. O agente fez isso aí, mas ele estava no exercício regular do direito. Aí também dou um outro exemplo do consentimento do ofendido. Olha, ele é típico, mas, cara, vamos excluir esse crime aqui por ilicitude, porque houve o consentimento do ofendido. É que, por exemplo, a legítima defesa, né? O agente de segurança pública, vamos botar assim, numa ação onde ele comete um homicídio para salvar a vida de um refém, por exemplo, é uma legítima defesa. É uma legítima defesa, certo? Então, ele vai entrar numa exclusão de ilicitude, que aí, na prática, é a defesa que vai alegar isso aqui. Né? E aqui no fato típico, por exemplo, o Ministério Público vai falar, olha, não teve... Geralmente, eu estou falando na prática, não na teoria, né? Porque na teoria o Ministério Público deve ser um fiscal da lei, mas ele vai te acusar de um fato típico. E aí você chega na defesa e fala, não, mas isso aqui tem uma causa de exclusão de ilicitude dentro do critério analítico do que é o crime. E aí você tem aqui no terceiro elemento a culpabilidade. Você tem que ver se o agente era culpável, certo? Ou seja, imputabilidade, por exemplo. Imputabilidade. Você tem imputabilidade. Eu botei aqui no número 4. Na imputabilidade, você tem a doença mental. Você tem o menor de 18 anos, porque todo menor de 18 anos ele é inimputável, então ele não vai ter culpabilidade. Se o cara tem doença mental, ele não sabia o que estava fazendo, vai excluir a culpabilidade dele. Então, no caso, por exemplo, do doente mental, ele pode receber uma sentença absolutória imprópria, certo? Você também tem aqui a potencial consciência da ilicitude. Se o agente ele tinha conhecimento que estava praticando um ilícito, e você tem que saber se tinha exigibilidade de conduta diversa, se ele poderia, naquela caso, naquelas circunstâncias, agir de outra forma, certo? Eu botei aqui o 3. O que é a ilicitude? Que eu acabei não colocando aqui, não preenchendo. A ilicitude, ela é nada mais, nada menos a contrariedade entre o fato e o direito. Por isso que presume-se que todo fato típico, pelo princípio da incendiariedade, ele é ilícito. Só que aí você pode chegar aqui
com uma alegando uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, um estado de necessidade, um exercício regulado do direito, ou até mesmo o consentimento do ofendido. Enfim, espero que esta aula tenha ajudado, certo? De alguma forma. Se puderem dar um feedback, curtir, comentar, se inscrever no canal, ficarei grato. E é isso aí, galera. Vamos democratizar o conhecimento.